Olá, eu sou o Caio Gabriel e hoje eu vim falar sobre o trabalho pedido pela matéria, que é o trabalho do buscador das páginas web. Bom, esse trabalho foi feito por mim, Caio Gabriel, pelos alunos Samia Letícia, Enzo Melo e João Vitor. Bom, como foi pedido, um dos primeiros requisitos do trabalho foi fazer o deploy das páginas. Como vocês podem ver, o repositório aqui está público, qualquer pessoa pode acessar. Fizemos um readme falando sobre as páginas, as funcionalidades, tecnologia utilizada, estruturas, como pegar o projeto, como acessar. Tem esse link aqui, também tem esse daqui que você pode acessar, e os autores. Bom, dentro tem a pasta source. Dentro da pasta source tem a pasta index.html, que é a página inicial. Tem todos os filmes que foi dado. Tem um arquivo de estilos, que esse daqui é o estilo da página inicial e aqui é o estilo da página de filmes. Como todas as páginas de filmes vão ser iguais, é necessário apenas criar um estilo, porque não seria perda de tempo criar mais um estilo. Bom, aqui temos todos os filmes: Blade Runner, Duna, Interestelar, Matrix e Mochileiro. Como vocês podem ver, nada foi modificado, apenas uma coisa, na verdade, o Brad. O Brad de cada filme também foi pedido, um dos requisitos, modificar ele para gerar novos resultados, porque ela já tinha os resultados anteriores, só que foi pedido para gerar outros resultados. Então o Brad de cada página foi alterado, adicionado coisas novas. Como vocês podem ver, cada página foi alterada para gerar novos resultados. Bom, inicialmente foi pedido para fazer o deploy das páginas no Git Pages, porém nós fizemos pela versão, que não teve nenhum problema também para a aplicação. Como vocês podem ver aqui é a página inicial, e ao clicar em ver mais, se acessa o filme. Nenhum conteúdo da página do seu header foi alterado nas páginas. Todo o conteúdo continuou o mesmo, só apenas o header que foi alterado. E os links são navegáveis entre si, como foi pedido também. Mais uma vez, todos os links você consegue acessá-los, andar por eles, navegar, como foi pedido, como foi a exigência da atividade. Nada do seu body foi alterado, continua o mesmo. Os únicos resultados de interferência que vão mudar são os do Brad. Bom, como todos os requisitos da primeira parte foi atingido, iremos partir para a próxima parte. Ok, gente, eu sou o Enzo. Eu fiquei responsável aqui pela parte 3 e a parte 4, que é justamente essa implementação do crawler e do ranking no nosso buscador. Eu dividi a parte 4 com a Samia, só para ressaltar. E aqui no início da nossa explicação a gente vai ter aqui úteis, onde a gente vai utilizar aqui uma função para extrair links e para fazer uma requisição HTTP com uma URL repassada, né? A gente vai utilizar aqui duas bibliotecas que vão encurtar o nosso processo aqui, facilitar o código, que é o Axios e o Share. O Axios serve justamente para fazer essa requisição HTTP para uma URL e extrair o HTML bruto desse link que a gente repassou. E aí, com esse HTML bruto, entra aqui a parte do Share, que justamente serve para manipular dados a partir desse HTML. Lembrando aqui que a gente tem o intuito de fazer uma busca de termos, uma busca de links também, que é muito importante lá na nossa lógica do nosso ranking. Vindo aqui para o crawl, antes de explicar, vale lembrar que o crawling justamente é esse processo de fazer um rastreamento em páginas web, onde eu vou percorrer cada página ali, extraindo o conteúdo daquela página, links que tem naquela página e páginas que apontam para a página atual. No caso aqui eu chamei de apontadores, vão ser mais importantes quando a gente for fazer esse ranqueamento. Eu armazenei todo esse conteúdo, todos esses dados dentro de um dicionário. E outro requisito importante do crawl é a gente não percorrer páginas que já foram percorridas antes. Então vou utilizar esse tipo set aqui, que ele permite eu armazenar uma estrutura de dados que permite eu armazenar valores únicos, sendo muito útil aqui para o contexto da nossa aplicação.
E o crawling é isso, nós temos essa função que onde ali ela vai percorrer a página de uma URL repassada a partir de uma URL inicial, uma ou mais URLs iniciais, e aí vai extraindo o conteúdo HTML dessa página, extraindo links, que é muito importante para fazer esse percurso, né? É como se fosse uma função onde ocorre uma recursão para cada link dentro de uma página atual. Eu vou entrando nesses links, acessando novas páginas e acessando um novo conteúdo ali onde eu devo fazer uma busca de termos, armazenar esse HTML, uma busca de links e computando, né? Verificando ali a quantidade de páginas que apontam para uma página atual. Isso aqui vai ser um conceito muito importante no meu ranking para fazer ali o conceito de autoridade daquelas páginas que estão mais à frente, mais acima do meu ranking. Eu vou ter a função para retornar esse dicionário todo, onde cada chave vai ser uma URL de uma página e logo em seguida eu vou ter os dados daquela página que eu expliquei aqui mais acima com o meu dicionário. Vindo aqui para o ranking, eu fiquei responsável aqui por essa função para preencher os apontadores. Os apontadores é aquilo que eu falei, é aquilo que eu falei para vocês. Toda página ela aponta para uma outra página, uma nova página. E quando eu tenho esse apontamento, né, quando eu tenho ali essa referenciação, essa referência, eu tenho que ir computando isso. Então, quanto mais vezes uma página atual for referenciada, maior a autoridade dela, maior o nível dela, maior a sua posição no ranking. É uma página muito importante. Isso é um conceito aqui para critério de desempate do nosso ranking. E aqui a função de remover acentos. Nós procuramos padronizar ali nossa busca, nosso crawling na nossa busca de termos, né? Onde nós não vamos levar em conta acentos, letras minúsculas, letras maiúsculas, onde a gente vai normalizar todo o HTML, todo o conteúdo bruto com esses métodos aqui que a gente tem, o replace, normalize. A gente vai normalizar todo esse conteúdo que a gente vai extraindo de uma página para evitar ali ignorar certos termos. Isso também se aplica a uma ocorrência de um termo, tanto isolado quanto em um substring. Agora eu vou passar a palavra para a Sami, onde ela implementou o restante aqui do nosso código de ranking. Nessa atividade, quando o nosso crawler ele termina de visitar todas as páginas definidas na nossa estrutura, ele elabora um sistema de pontuação em cima de cada página dessa, de acordo com a quantidade de links recebidos, quantidade de termos buscados na página e se a página aponta para ela mesma ou não. Acontece que, quando duas páginas atingem a mesma pontuação, nós temos os critérios de desempate que vão definir a relevância daquela página na busca. Nós temos aqui a função contar ocorrências, que basicamente vai contar quantas vezes um termo buscado pelo usuário aparece na página HTML. Então, aqui ele converte tanto o HTML da página quanto o termo para texto em caixa baixa, né? Para não ter problema com case sensitive. Ele remove os acentos também. E aqui ele vai fazer essa verificação se aquele termo pertence à página, vendo se os resultados batem aqui, por exemplo. E também aqui nós temos a verificação para caso uma palavra que contém um termo ela não ser contada, essa palavra para matrix, ela não vai ser contada porque tem matriz aqui no meio. Nós garantimos isso com essa linha de código e essa verificação que nós fazemos. Temos também a função pontuação, que é a função principal, que vai calcular a pontuação de cada página com base na quantidade de links recebidos, na quantidade de ocorrências de cada termo que vai ser buscado. Então, aqui nós obtemos os dados da página com base na URL dela. Temos aqui as variáveis para armazenar a quantidade de pontos dos termos e o total de ocorrências daquele termo. Para cada termo a ser buscado, a quantidade de ocorrências aqui vai contar as ocorrências daquele termo na página HTML. Cada vez que aquele termo aparece, vai somar 5 na quantidade de pontos daquele termo, que ele pertence àquela página. O total de ocorrências vai ser incrementado aqui nessa variável total de ocorrências. A quantidade de vezes que aquele termo aparece na página. Também temos aqui essa variável de autoridade, que basicamente vai verificar a quantidade de páginas que apontam para essa página. Então, cada vez que uma página apontar para a outra, vai ser multiplicado por 10. Temos também a penalidade por autorreferência. Se a página aponta para ela mesma, ela vai receber essa penalidade de -15 na tabela.
E aqui vai verificar se a página inclui aquele link da URL que aponta para ela mesma. A pontuação final vai ser calculada o somatório dessas variáveis, e essa função vai retornar um objeto com a URL, a pontuação, a quantidade de links recebidos, total de ocorrências daquele termo e autorreferência, se a página tem autorreferência ou não, se ela aponta para ela mesma. Nessa função buscar, nós vamos ter aqui os dados das páginas, todas as páginas presentes no nosso buscador. Esse array de resultados vai armazenar as páginas. Então, para cada URL presente nessas páginas, nós vamos adicionar aqui nos resultados e vai calcular a pontuação em cima de cada página dessa. E aqui nós temos finalmente o critério de desempate, com base no maior número de links recebidos aqui. Primeiramente, ele vai ordenar aqui nesse sort pela pontuação. Caso tenha algum empate, o primeiro caso vai ser de links recebidos. A página com maior quantidade de links recebidos vai ter maior relevância, ela vai se sobressair. O segundo critério de desempate, a maior quantidade de termos buscados em todo o texto da página. Então, aquela página que tiver mais termos, a maior quantidade de termos que está sendo buscado, ela vai ter maior relevância, vai aparecer primeiro que a que não tem aquela mesma quantidade, tem a quantidade menor. E o terceiro critério vai ser a autorreferência. Se a página aponta para ela mesma, ela vai perder a relevância. Então, ele vai priorizar páginas que não apontam para si mesma, que não têm autorreferência. E aqui ele retorna as páginas, esse array de resultados, de forma ordenada, em consonância com esse critério de ordenação que nós definimos. Bom, sobre essa questão da exibição dos dados, né? Após o crawling nas páginas, após montar o ranking, né? A gente quer apresentar esses dados numa página web, né? Por meio de uma tabela, de uma forma amigável, né? No qual o usuário possa acessar esses dados e entender direitinho, né? Ver as ocorrências, a questão das autorreferências e todos os resultados que foram montados lá na parte do ranking, né? E temos também alguns casos de teste que vocês vão fazer aqui daqui a pouquinho quando a gente acessar a página. Mas antes vamos dar uma olhadinha no código, como está implementado, né? Esse código com essa lógica principal está aqui nesse arquivo main. Vou dar uma olhadinha nele aqui. Primeira coisa que a gente começa definindo uma função, né, que simplesmente é para uma função para obter um elemento pelo seu ID. Para não ter que ficar acessando toda vez o document.getElementById, a gente cria uma funçãozinha para minimizar essas chamadas, né, para não ficar algo muito verboso. E em seguida a gente já começa buscando por ID, né, a informação lá do botão de pesquisar, pois na nossa página web a gente vai inserir o termo que a gente quer buscar e por meio de um botão a gente vai clicar, aí ele vai fazer todo o processo do crawling, o ranqueamento para exibir a tabelinha com os dados. Então o que que a gente faz? A gente acessa esse botão e a gente vai adicionar um evento de clique para ele. Para isso a gente passa uma função, aqui esse callback, né, uma função assíncrona. O que que essa função praticamente vai fazer? Na primeira linha, ela vai estar obtendo o valor que o usuário informou, né? No campo onde deveria estar o termo que ele quer buscar. Feito isso, ele vai chamar a nossa função criar tabela, passando esse termo que foi buscado. Logo em seguida aqui a gente tem essa função criar tabela, né? Que recebe esse termo pela qual a gente quer procurar. E como é que ela funciona? Primeira coisa, ela vai buscar a resposta, né? Ela vai obter a resposta de uma chamada de uma requisição HTTP lá nesse endpoint, pois essa aplicação foi hospedada na Vercel, então a gente meio que tem um servidorzinho nela e ele vai buscar essas informações para aquele termo, né? E que informações são essas? Basicamente o ranking. Então, quando ele chama essa requisição, ele vai fazer o crawl pelas páginas e montar o ranqueamento. Então, a gente recebe a resposta de tudo isso aqui em response e a gente extrai esses dados aqui, pegando os JSON e colocando em ranking. Então, o que que a gente faz depois? A gente vai acessar um div que tem lá no nosso HTML, né? A gente tem aqui o nosso HTML estruturado, e aqui dentro dele a gente pode ver que ele tem uma div que é para apresentar os resultados, né? O div results. Então, dentro dessa div que a gente vai apresentar os resultados. Então, aqui a gente obtém essa referência para ela e a gente limpa essa div, né? Tira o conteúdo que tiver nela antes. Pois toda vez que eu inserir um novo termo, que eu for pressionar lá para buscar, ele tem que limpar o conteúdo que estava lá, ou seja, a tabela, o termo anterior que eu tinha buscado.
para poder inserir a nova tabela com o termo atual. Bom, em seguida a gente cria um título, né? A gente cria um elemento lá na tela, que é um H2, que é um título, e a gente coloca um texto nele, né? Resultados para, aí coloca o termo que a gente foi buscado, que o usuário informou. E coloca em uppercase, né? Caps Lock. E em seguida, a gente vai e lá naquela div dos resultados, a gente adiciona esse filho, adiciona esse título, né? Em seguida tem a parte da criação da tabela, onde a gente cria esse elemento, que é a tabela, e a gente adiciona uma classe para ela, né? Tabela resultado. Aqui essa estrutura aqui é para a gente montar o cabeçalho, né? Que no caso são as colunas da nossa tabela, né? Tem posição, página, ocorrências, links recebidos, autorreferência e total. E depois a gente vai e adiciona como filho lá. Beleza. Em seguida a gente vai criar o corpo dessa tabela, né? E é onde a gente cria aqui com esse elemento tBody aqui, né? A gente cria esse elemento e em seguida, com aqueles dados que vieram do ranking, ou seja, o ranking lá após a busca pelo termo, a gente vai fazer o seguinte: a gente chama um for each aqui para a gente percorrer cada um daqueles dados que vieram. Para cada um, a gente tem acesso a um URL, a um score, links recebidos, totais de ocorrências e autorreferências. Então, para cada um desses aqui, a gente vai fazer o seguinte processo: a gente vai simplesmente criar uma linha na tabela, onde para cada linha a gente vai mostrar essas informações, né? Vai dizer o qual página que a gente está acessando ali, o total de ocorrências ali, e vai montando todos os campos ali daquela tabela, né? No final, adiciona esse filho, essa linha, e vai montando assim até concluir toda a tabela. E no final de tudo, a gente adiciona lá na div de resultados essa tabela para poder montar. Mas vamos ver isso na prática, né? Até aqui a gente tem uns casos de teste, né? Vamos buscar por esse termo aqui, matrix, por exemplo. Copiar ele aqui. Quando eu acesso aqui, essa aqui que é a nossa página. Quando eu coloco aqui o termo matrix, né? Eu boto no search, ele vai fazer todo esse processo de crawl e trazer os resultados do ranking para mim, né? Fala, ó, na posição 1 aqui a gente tem esse site, né? Que é o do matriz. E ele calcula aqui as ocorrências que teve, os links que tem naquele link, essa página, autorreferência zero e aqui mostra o valor total. Isso ele vai fazer para cada um dos filmes. E ele está funcionando para todos os outros termos também, por exemplo. Agora, ficção científica. Vou botar aqui e ele vai fazer a busca também. Quando eu pressiono aqui Search, ele vai buscar e vai apresentar esses dados para a gente.